Olá, queridos, olá, queridas, paz seja convosco, tudo bem por aí? Por aqui tudo bem, por graça, bondade e misericórdia de Deus. Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Construindo e Compartilhando. Aqui nesse canal secundário, nós temos o nosso canal principal, canal Ministério Tentando Próximo, Pastor Max Douglas, e alguns dias nós resolvemos fazer esse canal somente para isso, para a série Construindo e Compartilhando, e com uma novidade em breve. Nós já começamos a separar as temáticas para colocar nesse canal também um curso para liderança. Vai ser uma série de vídeos, de aulas bíblicas com seus esboços, provavelmente vai ser slides. Eu poderia colocar no formato de esboço, como Construindo e Compartilhando, mas vou me preparar para colocar em slides, e aí isso vai ajudar os líderes, as lideranças em suas diversas áreas e setores. Portanto, peço a sua oração para que tudo dê certo no nome de Jesus e a gente continue enganjado aí fazendo esse trabalho para a glória de Deus. Quero agradecer aos quase 100 inscritos. Em poucos dias já temos pouco mais de 70, acho que 74 inscritos. Com você agora fez 75, né? Mas logo, logo vamos chegar aos 100, aos 500 e aos 1.000 inscritos e muito mais, segundo a graça de Deus e segundo a sua soberana vontade. O importante é que você que tem passado aqui esteja desfrutando do conteúdo, ele esteja sendo bênção para a sua vida e também esteja lhe ajudando a continuar exercendo com graça, excelência, pureza, simplicidade, mas biblicamente o seu precioso ministério, tá bom? Muito obrigado. A gente sempre pede para você deixar o seu like, ou seja, curtir, para você compartilhar e compartilhar com outros amigos para que eles conheçam esse canal, principalmente um pregador, uma pregadora que está começando, alguém que tenha a humildade de aprender com outros. Eu sei que aquilo que a gente ensina aqui não está aí no bojo daqueles que procuram falar coisas novas, impressionantes. É um estudo bíblico, simples, mas com a profundidade da graça necessária para que possamos sentir a presença de Deus, nos alegrar, ser edificados e permanecer na pureza e simplicidade devidas a Cristo, tá bom? E nós vamos gravar mais um vídeo agora, daqui a pouco vai estar publicado, como eu disse para vocês, o vídeo ele não é ao vivo, né? Então eu faço a gravação, não faço edição nenhuma e em seguida já publico para vocês, tá bom? E hoje, que é dia 13 de dezembro, sexta-feira, são exatamente 16 horas e 11 minutos e eu vou gravar dois vídeos, tá? Em sequência e colocar os dois para ter bastante conteúdo. Vamos ao que interessa? Façamos uma oração juntos e logo eu compartilho a minha tela com vocês porque vem aí um tema extremamente desejável, importante e atratível. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de poder compartilhar a Tua palavra. Quero ministrar a Tua bênção sobre todos os que passarem por aqui, os que já passaram nos outros vídeos, os inscritos neste canal, que têm nos ajudado, nos apoiado e têm acompanhado, sobretudo aqueles que de alguma forma têm sido abençoados pelos conteúdos aqui compartilhados. Tudo é para a glória do teu nome, dai-nos a tua direção, a tua orientação, esclarece, ilumina e direciona a nossa mente sobre a luz da tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Deixa eu compartilhar aqui a minha tela com vocês, está aí a tela compartilhada e vamos ao que interessa. O tema de hoje, inclusive, é uma mensagem que foi pregada em um encontro setorial de jovens. Então é uma mensagem para jovens, para adolescentes, mas que serve também para a igreja. E a temática está aí, ó, faz forte ao cansado, faz forte ao cansado. Obviamente que eu estou me referindo a Isaías, capítulo 40, versículos 29 a 31, e o versículo é tradicionalmente conhecido, nós não vamos lê-lo para ganhar tempo, você pode ler, pausar aí, anotar, fazer aí o rascunho, fique à vontade para desfrutar desse conteúdo. Inclusive, algumas pessoas, depois que vêm vir assistir o vídeo, aqueles que têm contato comigo, eles me procuram no WhatsApp, no privado, e me pedem o esboço. Aí você pergunta, Pastor Max, o senhor passa? Passo com muito prazer, entrego, porque se eles forem usar para transmitir a palavra de Deus para outras pessoas, para mim será um prazer e alegria. Pastor, mas a mensagem não é sua, não. O esboço eu construí, mas a mensagem é bíblica e vem da parte de Deus, bem como, principalmente, a unção que faz toda a diferença, tá bom? Então, Isaías 40, 29 a 31, já vamos partir aqui para nossa introdução, tá bom?
Muitas das profecias de Isaías foram dadas como respostas de Deus aos que estavam submetidos ao exílio e cativeiro pelo qual o povo de Israel passou. Dando uma pausa aí, perceba que a minha introdução aqui, ela visa contextualizar um pouco, né, do que há no livro do profeta Isaías. Então essa é uma forma de você introduzir a mensagem. Você pode falar do livro no qual está inserido o capítulo e o versículo que você escolheu para pregar sua mensagem. Poderia ter uma outra introdução? Claro que poderia. Nós poderíamos usar uma introdução como que falando do encontro de jovens, falando dos desafios da juventude e que lições poderíamos ter a partir de Isaías 40, versículo de número 29. Mas eu optei por fazer essa introdução falando um pouquinho aí do contexto que cercava as profecias do livro do profeta messiânico chamado Isaías. E aqui eu estou falando um pouco do exílio, né? Este exílio traria também uma oportunidade ainda maior para Deus demonstrar a sua soberania e a sua confiabilidade, ou seja, demonstrar que mesmo em exílio, mesmo em dificuldades, mesmo em adversidade, mesmo em tempos difíceis, a soberania de Deus viria para mostrar que ele de fato governa todas as coisas e que o povo poderia continuar confiando. Então, em tempos difíceis, soberania e confiabilidade são fatores imprescindíveis para a vida de quem caminha com Deus. Por isso, o capítulo 40, que é um capítulo introdutório dessa seção do livro, ou seja, o livro, aqui nós temos, o livro é dividido por seções. Então, a partir do capítulo 40, e você tem informação de que o livro é dividido por seções, quando você recorre aos comentários, né, quando você recorre ao estudo específico do livro do profeta Isaías, né? Então, a seção começa no capítulo 40 e enfatiza duas coisas importantíssimas. Aqui começa o processo de transição, tá? Duas coisas importantíssimas. Quais são elas? Deus é o único governante do universo. Isso está registrado nos versículos 12 a 26. E nele, em Deus, é possível confiarmos para que se alcance a libertação. Versículos 1 a 11 e 27 a 31. Veja bem, na ideia, nessa proposta de falar um pouco do contexto do livro, então a gente não só cita o que define o capítulo, mas também expõe as referências para que, porventura, alguém que esteja nos ouvindo e queira confirmar isso, ali está. Inclusive, falando em confirmar, deixa eu dar uma dica aqui interessante, desafiadora e que a gente tem que se atentar muito como pregadores. Existem algumas igrejas que quando você cita uma referência bíblica, a pessoa que está lá na mídia, o irmão responsável, coloca o versículo no telão. Então verifique bem o seu esboço, leia, releia para ver se aquela referência bate com o que você vai citar. E às vezes você nem precisa citar referência. Já cheguei à igreja em que você só cita o conteúdo e a pessoa que está lá na mídia, que inclusive está de parabéns, é tão dinâmica que já sabe onde encontrar ou faz uma pesquisa rápida ali e joga no telão. E se você citar errado, as pessoas que vão estar ali lendo, olhando, vão dizer, opa, o pregador falou uma coisa, mas não é aquilo que ele falou. Então, atente muito para as anotações, para as referências que você for colocar no seu esboço, uma dica que vale ouro, ok? Chegando no final deste capítulo, a profecia tem sua reflexão endereçada a 4 grupos específicos. E agora a gente caminha para se conectar à passagem lida. Veja que o texto lido não será utilizado no final. Nós temos aqui uma mensagem textual expositiva. Eu vou usar os versículos lidos e extrair dos próprios versículos as lições necessárias para aplicação nessa mensagem. Lembrando sempre, hein? Essa é a minha frase clássica tradicional. Não se coloca a aplicação antes da interpretação. A interpretação sempre deve vir antes da aplicação. E para uma boa interpretação é preciso exegese, hermenêutica, contexto imediato, contexto abrangente, saber o livro como todo se necessário, conhecer a história, ver detalhes, fazer perguntas ao texto, responder essas perguntas feitas e então você estará extremamente preparado para que depois de interpretar a Bíblia,
à luz da própria palavra ou da forma coerente e correta, você pode fazer aplicações diversas, trazendo para os seus ouvintes as lições que eles necessitam. Claro que essas lições devem ser antes aplicadas às nossas próprias vidas, né? Então vamos lá. Chegando no final deste capítulo, a profecia tem sua reflexão endereçada a 4 grupos específicos. Quem são esses grupos? Aos cansados, e aí entre parênteses, para mim, para que eu me lembre, eu já coloco ali o significado dessas palavras, porque é importante você ter a definição de palavras até para pronunciá-las em outros termos, a fim de que, caso o seu ouvinte não compreenda no primeiro termo, ele compreende num segundo termo. Aos cansados, que são fatigados, exaustos, né? Opa, deixa eu silenciar aqui, tá? O celular, porque vai vir as mensagens. Qual é o segundo grupo? Aos sem vigor, ou seja, vigor quer dizer força física, energia, robustez. Também aos moços, jovens, mancebos e aos que esperam no Senhor. Esperar é confiar, é acreditar. Então, definindo aí esses termos para ficar mais claro, mais aclarado em nossa mente. Vamos ao primeiro ponto da mensagem? Em primeiro lugar, o que Deus, ou o Deus soberano, pode e quer fazer com os que em Israel estão cansados? Essa é uma pergunta, é uma indagação, é um questionamento, ou pode ser uma afirmativa, né? No versículo tal, ou nos versículos lidos, nós vamos ver o que, em primeiro lugar, o que o Deus soberano pode e quer fazer com os que em Israel estão cansados. Vamos ver? O texto nos leva a uma pergunta. Do que necessita alguém que está cansado? Isso aqui são raciocínios, são pensamentos que vão brotando quando você se familiariza e lê o texto. O que necessita alguém que está cansado? Entendemos que uma pessoa que está cansada necessita do restabelecimento, do descanso para recuperar-se. Quem está cansado quer o quê? Descansar. Mas a profecia curiosamente diz que ele, o Senhor, haveria de fazer o cansado forte. Entendemos também que força se dar aos fracos. E aos cansados, como já foi dito, é necessário dar descanso. Preste atenção que você aqui com esse esboço vai levar seu ouvinte a pensar nessa proposta de fazer forte ao cansado. Espera aí, a gente faz forte um fraco e para um cansado a gente dá descanso, entendeu? Você está levando a mente dele a pensar. Força se dá aos fracos e os que estão cansados necessitam de descanso. Aí você indaga, você questiona. Como entender então essa profecia? Como eu posso entender? Ou seja, você vai fazer o seu ouvinte mergulhar no conteúdo da profecia e entender por que Deus diz que faz forte ao cansado. Primeiramente, é preciso perceber o que Deus não disse, porque às vezes a gente quer interpretar à luz do que Deus não disse, à luz do que nós entendemos. E eu não tenho que interpretar o que eu entendi, mas sim o que de fato está escrito para que eu possa entender corretamente, né? Primeiramente, ele não diz que dará força, ele não usa o verbo dar. Ele não diz assim, ó, darei força ao cansado. Ele diz, farei forte ao cansado. Então a promessa não é dar força ao cansado, é fazer forte ao cansado. Então, a profecia quer nos dizer que, agora eu já estou tratando a profecia diretamente como aplicação. A profecia quer nos dizer que você pode estar cansado para lutar, você pode estar cansado para orar, você pode estar cansado do que vive, você pode estar cansado de esperar, você pode estar cansado das tristezas contínuas, você pode até estar cansado de muitas outras coisas. Agora você imagine você fazendo essas aplicações reflexivas, baseados na palavra de Deus, no calor da emoção, da unção e do poder do Espírito. Você pode estar cansado para lutar, meu querido jovem. Você pode estar cansado para orar. Você pode estar cansado do que vive. Eita glória, a gente já sente logo a presença de Deus, porque você tem que pregar com ousadia, com entusiasmo. Tem que ser aquela pregação melosa. A gente sabe que tem uns pregadores que tem aquela dicção mais vagarosa, mas mesmo assim são imponentes na voz. O que eu estou falando é que a gente não deve falar verdades tão contundentes como essa de qualquer forma. Você tem que falar com ousadia, com impacto. Você pode estar cansado para lutar, para orar, cansado do que vive, cansado de esperar. Você pode estar cansado das tristezas contínuas. Você pode estar cansado de muitas outras coisas, mas aí vem o melhor. Porém,
com todo o cansaço que lhe resta, você já se perguntou por que não parou? Já se perguntou por que não desistiu de uma vez por todas? Já se perguntou por que não abandonou tudo? Veja que é um sermão, uma mensagem extremamente reflexiva. Não tem como não refletir nessas coisas. São perguntas pertinentes às lutas e ao estado em que se encontram os cristãos nos dias de hoje e ao longo dos anos. E aí você vai responder dizendo, simplesmente porque ele não lhe fez incansável, mas lhe fez muito forte, mais do que você possa imaginar. Então Deus não te fez incansável. Cansar você cansa, mas Deus te fez muito forte ao ponto de você ter forças que às vezes nem imagina. E agora eu estou sendo usado por Deus para falar com você que passou aqui só para estudar. Deus está dizendo para você, incansável não, meu filho, incansável não, minha filha, mas certamente te fiz forte o suficiente para aguentar as pancadas da vida, e você vai aguentar. E aí, quando a gente fala alguma coisa, a gente precisa confirmar com Bíblia, porque o povo quer é Bíblia. Repita comigo, o povo quer é Bíblia. Provérbios 20, 29 diz, o ornato dos jovens é a sua força. Em outras versões diz, a beleza dos jovens. O que torna um jovem belo não são cirurgias plásticas, boas makes ou maquiagens, né? Aquela roupa de última geração da maior grife, da maior marca, não. A beleza principal de um jovem, embora ele possa usar todas as coisas que eu falei aqui, é a sua força, o potencial, a força que Deus colocou dentro dele. E aí tem um texto tradicional que vai falar disso, muito conhecido, muito citado, 1 de João, capítulo 2, versículo 12 a 14, vos escrevo porque vossos pecados são perdoados, jovens eu vos escolhi porque sois fortes, a palavra de Deus permanece em vós e já vencestes o maligno, tá bom? Então vamos para o nosso segundo ponto. Em segundo lugar, o que o Deus soberano pode e quer fazer com os que em Israel estão sem vigor. Lembra que nós dividimos a mensagem em 4 grupos. Aos cansados, e agora vem um segundo grupo, que são aqueles que estão sem vigor, ok? E aqui até eu errei aqui o subtópico, era 1, eu botei 2, né? Mais uma vez, somos surpreendidos por uma declaração que parece não fazer sentido. Né? É claro que eu não estou dizendo que a Bíblia não faz sentido nas suas declarações. Eu estou provocando o meu ouvinte, você pode fazer isso com diversos textos, para que ele reflita, para que ele seja atraído para a sua mensagem. Mais uma vez somos surpreendidos por uma declaração que parece não fazer sentido. Opa, há alguma coisa na Bíblia que não faz sentido? E aí eu coloco, como multiplicar o que não existe? Porque o texto diz que ele multiplica as forças daquele que não tem nenhum vigor. Como é que eu vou multiplicar aquilo que não existe? Se ele não tem nenhum, não existe. Não existe, não tem como multiplicar. Para entendermos isso, é necessário pensar que a profecia se refere a quem assim se considera, quem acredita não ter nenhum vigor. Então, o contexto, quando você pesquisa, subtende que o seguinte, existiam e existe ainda hoje aqueles que se consideravam sem nenhum vigor. E nós vamos provar isso com Bíblia. E talvez você esteja nesse estado, achando que não tem força, que não tem nenhum vigor. Então vem Deus e diz, já te disse, te fiz forte. Então só preciso de 2 coisas, provar que você tem de fato essa força e depois multiplicá-las. Obviamente que aqui eu estou fazendo um paráfrase, como se eu estivesse transmitindo a voz do próprio Deus no contexto dessa passagem. Já te disse, te fiz forte. Então só preciso de 2 coisas, provar que você tem de fato essas forças e depois multiplicá-las. 2 passagens das Escrituras podem nos esclarecer isso. Quais são essas passagens tão conhecidas? Juízes, capítulo 6, história de Gideão, desculpa, e 2 Coríntios 12, de 7 a 10. Você lembra que o anjo disse para Gideão? Vai nessa tua força. Gideão tinha uma força que não sabia e que foi revelada pelo próprio anjo, pois o seu ato de debulhar trigo no lagar demonstrava a força que ainda lhe restava. E Paulo, no ápice do sofrimento, para não se exaltar, para não se soberbecer, pediu a Deus que afastasse dele um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, uma dor, uma perturbação. E quando ele pediu,
que foi que Deus disse para ele? O que o Senhor disse? A minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Até na fraqueza, o poder vem e se aperfeiçoa a um poder que pode ser aperfeiçoado em nós. Não que o poder de Deus vá ser aperfeiçoado, porque o poder de Deus é pleno, mas o poder compartilhado conosco pode crescer, aumentar, ser aperfeiçoado e que ele aperfeiçoe esse poder em você. Isso é teologia prática, ok? Terceiro ponto da nossa mensagem. O versículo 30 fala de jovens que haverão de se cansar e que certamente cairão. Quem são estes jovens? A quem Deus se refere nessa mensagem? Primeiro é preciso buscar melhor compreensão do que está escrito. Estudiosos, e são diversos, entendem que este versículo pode estar acompanhado de uma locução conjuncional. Aqui eu aproveito para dar uma dica, abrir um parêntese. Às vezes nós ignoramos, mas não pode ser ignorado. Estudar a língua portuguesa para quem prega é imprescindível. Nós precisamos educar a nossa fala. Eu não estou aqui induzindo nenhum pregador, ninguém, a ir para púlpito com palavras polidas, com uma oratória para impressionar e tentar falar para causar ali a ideia de que é um poliglota, alguém muito bem instruído. O que eu estou falando é de nós corrigirmos o que for necessário para que a nossa linguagem seja compreensível, mas ao mesmo tempo que ela seja compreensível, ela também seja uma linguagem simples que não traga complicações ao entendimento do meu ouvinte. Não adianta eu querer ficar falando difícil e ele não entender nada. Então vai depender do seu público. Quando você pregar para um público simples, mais leigo, tente diminuir o nível da linguagem para que eles te entendam. Quando estiver numa igreja de juízes, de doutores, não ignorando nenhum nem outros, não desprezando nenhum nem outros, mas existem essas classes em nosso meio, aí você pede graça a Deus e faz se cumprir na tua vida o que diz o livro do profeta Isaías, que Deus dá língua de erudito. Ele te faz falar de forma apurada. Então, entender o português é importante para a interpretação. Então, alguns estudiosos dizem que há uma locução conjuncional. E a locução é ainda que, fazendo com que a frase fique da seguinte forma: ainda que os jovens se cansem e se fatiguem, né? Então, lá no texto a gente lê geralmente assim, ó, os jovens se cansam e se fatigam. Mas aqui, com essa conjunção ou com essa locução condicional, fica ainda que os jovens se cansem e se fatiguem. E isso o deixará em perfeita conexões, ou seja, deixará o texto em perfeita conexões com as verdades reveladas no versículo 31. O que traz à tona a mensagem de Deus ao quarto grupo, o grupo dos que esperam no Senhor, né? Grupo dos que esperam no Senhor. Então nós temos aqui o primeiro grupo, vamos lá em cima rapidinho, é o grupo dos cansados, dos sem vigor, aí tem os moços, né? E o quarto grupo, aos que esperam no Senhor. Aí você deve se perguntar, pastor Max, você não falou dos jovens? Sim, nós falamos em todo o contexto, tá? Só que a gente coloca como quarto grupo, já conectando a verdade aplicada, como terceiro grupo, já conectando a verdade do quarto grupo, ok? Quem são jovens que se cansam e se fatigam? Ou seja, para ficar melhor, eu estou falando dos dois últimos grupos em um só tópico da mensagem. Deu para entender? Ficou claro? Então vamos lá. Quem são os jovens que se cansam e se fatigam e os moços que cairão? Os que não esperam no Senhor, não confiam, não exercem sua fé nele. Então você vai dizer isso para eles. Sabem quem são os jovens que se cansam? Que de fato cairão? Aqueles que não conseguem esperar no Senhor. Que não confiam no Todo-Poderoso. Que não exercem sua fé plena no Deus vivo. Mas os que esperam, confiam, exercem sua fé no Deus vivo, viverão coisas extraordinárias. Quem não espera, se cansa e fatiga. Mas quem espera, quem confia, vai viver o quê? Primeiro, renovarão as suas forças. E aí eu cito dois textos, 2 de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 1, coloco uma frase para lembrar: tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que é em Cristo Jesus. Efésios 6,10, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Surgirão, serão, aí eu já coloco a aplicação do versículo de número 31, né? Subirão, que é uma outra promessa extraordinária. Serão elevados como se tivessem asas de águia. E aí eu já coloco uma informação sobre a águia. A águia voa acima das mais terríveis tempestades.
está sempre abrigada nas mais sólidas rochas e é treinada desde a sua mocidade para alçar voos perfeitos. E daqui você começa a aplicar e falar aos jovens da forma que você entender que esse contexto paralelo pode lhe ajudar. E por fim, e a terceira promessa extraordinária do que vão viver aqueles que esperam no Senhor é que se precisarem correr, correrão e não se cansarão. E aí cito Hebreus 12, 1 e 2, visto que temos a rodear-nos uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço, o pecado que tão de perto nos assedia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E por fim, para encerrar nosso sermão, a uma altura dessa, a igreja já está incendiada com tanta verdade bíblica aplicada de maneira coerente ao coração dos jovens. E por fim, continuarão a caminhada até o fim, sem se cansar dela. Só para a gente fortalecer aqui o pensamento, é que aqui na letra B do ponto 3, eu estou falando o seguinte, que os que esperam, confiam e exercem sua fé no Deus vivo, viverão coisas extraordinárias. E que coisas são essas? Renovarão suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão. E por fim, continuarão a caminhada até o fim, sem se cansar dela. Correrão e não se cansarão, caminharão, continuarão caminhando e não se fatigarão. E aí Daniel 12, 13 diz, tu, porém, Daniel, segue o teu caminho, a tua caminhada, a tua jornada, a tua trajetória até o fim. E aí eu deixei uma conclusão em branco para que você possa aplicar uma conclusão. Eu poderia ter escrito, claro, mas eu no dia não coloquei nenhuma conclusão também, no dia que preguei essa mensagem, já preguei ela uma vez, não coloquei nenhuma conclusão, para fazer a conclusão de improviso, espontânea. Agora, conclusão de improviso não significa dizer que eu vou ficar tentando adivinhar alguma coisa, é deixar sentir ali o clima do culto, as aplicações finais, chamar o ouvinte para frente, inclusive muita gente hoje teme chamar as pessoas para frente. Muitos pregadores me dizem, pastor Max, eu tenho dificuldade de concluir uma mensagem e chamar as pessoas para frente. Peça a graça a Deus, continue praticando, entenda que o fato de chamar não significa dizer que eles vão ter que pular, que eles vão ter que sentir poder, que eles vão ter que falar em línguas, não, você vai chamar para que o ato deles levantarem da cadeira e vir até o púlpito, à frente do púlpito, é demonstrando que eles entenderam a sua mensagem, que aquela mensagem falou com eles, que eles estão em busca de algo de Deus e querem aplicar essas verdades às suas vidas. Deu para entender? E aí esse sermão vai te ajudar, você vai usar ele todo. Eu sempre pergunto isso, que quem dera que alguém comentasse, né? Aí alguém diz assim, pastor, eu não vou comentar não, porque eu vou usar e eu não quero que ninguém saiba. Então tudo bem, se não quiser comentar que vai usar, comenta de outra forma, mas o certo é que você deixando seu comentário aqui vai nos ajudar muito. Então esse foi o nosso sermão com o tema Faz Forte ao Cansado. Pastor, posso mudar o tema? Pode. Pastor, posso pregar sem tema? Pode. Pastor, posso pregar numa mensagem de ensino? Deve, porque tem ensinos extraordinários, tá bom? Eu quero agradecê-los por estar conosco mais uma vez e vamos agora orar agradecendo a Deus por mais um Construindo e Compartilhando. Pai, nós te agradecemos. Somos muito gratos a Ti, que presença maravilhosa, que bom compartilhar a Tua palavra. Enquanto eu estou compartilhando, que o mesmo Espírito que aqui tem me conduzido possa alcançar as vidas que estão. E que esse esboço compartilhado com uma mensagem vinda do Senhor possa falar aos corações, trazer respostas e fazer maravilhas. Cura, restaura, renova, abençoa os Teus filhos e filhas. Usa, levanta pregadores e pregadoras com poder, em nome de Jesus, e você diz amém. Quero lhe fazer um pedido. Nosso primeiro vídeo aqui do canal deu mais de 150 visualizações. Os outros baixaram bastante, um deu 31, outro 48, porque eu não vou ter como pagar para ficar impulsionando esses vídeos. Então, quando você tiver tempo, quando você puder, vai lá e dá uma lida, por gentileza, dá uma assistida, por gentileza, me distrai aqui que chegou uma mensagem no celular. Por gentileza, dá uma assistida nos outros vídeos, vai ser muito bom para a sua vida e vai nos ajudar. Deus abençoe, fiquem todos na paz do Senhor.